Olá, meus irmãos, que a graça, o amor e a paz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no teu coração. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Lucas, sou pastor da Igreja do Soberano e Poderoso Deus. E eu quero que através desse vídeo você venha conhecer um pouquinho da palavra de Deus. Se eu te perguntasse assim, todos são filhos de Deus? Certamente você iria me responder que é. Mas não é o que diz a palavra de Deus. Eu gostaria de deixar alguns versículos bíblicos provando na palavra de Deus que nessa terra existem três tipos de pessoas. Existem as criaturas de Deus, existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Meu irmão. A verdade que está na Bíblia Sagrada está aqui comigo. Deixa eu mostrar para você. Está aqui, ó. Bíblia Sagrada. Eu vou mostrar para você alguns versículos bíblicos que provam e comprovam que esses três tipos de pessoas realmente existem na Terra. São todos seres humanos, mas eles são separados por Deus em três classes. Primeira classe são as criaturas de Deus, que foram criadas por Deus, ou seja, todos os seres humanos. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Mas dentro da classe das criaturas de Deus, existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, para provar para você que todos são criaturas de Deus, se você puder abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de Marcos, eu também estou abrindo a minha Bíblia aqui, aqui no Evangelho de Marcos, não é? No capítulo 16, deixa eu abrir aqui, no capítulo 16, a partir do versículo... Deixa eu olhar aqui, a partir do versículo 15. Olha só o que diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus reuniu os discípulos e disse isso aqui para eles, olha só. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Observe aí, criatura. Ou seja, criatura é todo aquele que ainda não ouviu o Evangelho. Ou seja, são aqueles que foram criados por Deus. Que não significa que são seus filhos ou são filhos do diabo. São criaturas, pessoas que foram criadas por Deus. Como eu, como você. O próprio Evangelho aqui, o Senhor Jesus, ele fala e ele deixa bem claro. Ele diz para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós vemos aí a primeira classe de pessoas, criaturas. Né? Aí talvez você me diga, não pastor, essas criaturas aí são os animais. São aqueles animais, né? O leão, a vaca, o boi. Mas... você acha que o Senhor Jesus iria mandar os discípulos pregar para os animais? Não. O Senhor Jesus mandou os discípulos pregarem para as pessoas. E essas pessoas são consideradas por Jesus como criaturas. Eu, você. Ou seja, a primeira classe de pessoa nessa terra são as criaturas de Deus. São as pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Deus. Então fica provado aí na Bíblia, a primeira classe de pessoas são as criaturas de Deus. O Senhor Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a primeira classe de pessoas. Vamos ver a segunda classe de pessoas. João, o apóstolo, ele escreve, deixa bem claro aqui, ele fala sobre os filhos de Deus e os filhos do maligno, que é Satanás. Olha só.
No versículo 7, João fala assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aí no versículo 10, o apóstolo João deixou bem claro aqui a separação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele fala assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então João, ele deixou bem claro aí, usado pelo Espírito Santo na Bíblia Sagrada, que aqueles que praticam a justiça são filhos de Deus. E aqueles que praticam a injustiça, que é o pecado, são filhos do diabo. Mas, para provar mais para você, para nós irmos mais além, você pode abrir aí a sua Bíblia, lá no Evangelho de João. Voltando lá, no Evangelho de João, né, depois de Lucas, você pode ver aí no capítulo 8, quando o Senhor Jesus ele teve uma conversa com os fariseus, que era um grupo de religiosos que existia na época de Jesus, que não praticava a justiça de Deus. Diziam ser de Deus, né? Faziam-se de Deus, diziam que tinham Deus, mas as palavras de Jesus falam totalmente ao contrário do que os fariseus faziam ou falavam. Eu queria que você acompanhasse aí, a partir do versículo 41, no capítulo 8 de João, Evangelho de João. A partir do versículo 41, o Senhor Jesus ele diz e deixa explicitamente, bem claro, aquilo que o João, o apóstolo, falou lá na carta, na primeira carta dele. O Senhor Jesus ele deixa bem claro aqui nesse Evangelho de João, a partir do versículo 41, quem são os filhos do diabo. Os filhos de Deus você já sabe, né? Aquele que pratica a justiça são filhos de Deus, não é? Aqueles que se preocupam em ser justos, em ser honestos, em praticar a justiça, aquele que ama seu irmão é filho de Deus. Mas tem muita gente aí nas igrejas, né? Na igreja católica, na igreja evangélica, que diz que tem Deus no coração, mas não ama seu irmão. Não é verdade? Né? Anda até com a Bíblia debaixo do braço, mas não ama seu irmão. E o Senhor Jesus, ele deixa bem claro aqui no versículo 41 do capítulo 8 de João. Ele fala com os fariseus e ele tipo que joga mesmo na face dos fariseus que eles eram filhos do diabo. Olha só o que Jesus diz, ó, no versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso pai ou de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Observe aí que os fariseus afirmaram que tinha um pai que era Deus, ou seja, era um grupo religioso, né, que existia na época do Senhor Jesus, e eles disseram que tinha um Deus que tinha um pai que era Deus, né? O pai deles era Deus, assim como muitas pessoas falam que é. Só que no versículo 42, o Senhor Jesus ele deixa bem claro que eles não eram filhos de Deus. E disse assim, ó: replicou-lhes Jesus, quem está falando é Jesus, ó: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então o Senhor Jesus ele deixa bem claro e ele diz aí, você pode observar, Jesus diz: se vós fosseis, ou seja, se vocês fossem de Deus, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês certamente me amariam. Outra característica dos filhos do diabo: eles não amam Jesus, eles odeiam Jesus. Os filhos do diabo odeiam Jesus. Então,
Os fariseus odiavam Jesus, queriam matar Jesus. Né? Os filhos do diabo, eles queriam matar o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus fazia milagres, operava maravilhas. E os filhos do diabo, que eram os fariseus, tinham ódio de Jesus. Então todo aquele que tem ódio no coração, guarda rancor no coração, esse aí acaba se tornando filho do diabo, porque não crê no Evangelho e não aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, essa mensagem é para você vigiar, é para você não se convencer que é de Deus simplesmente porque tem uma igreja ou porque anda com a Bíblia debaixo do braço. É para você não se convencer que é de Deus a ponto de julgar as pessoas, de criticá-las, né, querendo derrubá-las. Você tem o direito sim de criticar o erro, não é? De não concordar com o erro, mas você deve amar as pessoas. Você deve amar sim as pessoas, porque está bem explícito aqui na palavra de Deus que esse tipo de classe de pessoas que são os filhos do diabo, ele não ama os seus irmãos, como João falou, e como o Senhor Jesus disse aqui que os fariseus não eram filhos de Deus, eram filhos do diabo. Mas aqui abaixo no versículo 44, não, vou para o 43. Olha só, no 43 o Senhor Jesus ele continua dizendo assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Outra característica dos filhos do diabo: eles não conseguem ouvir a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que os fariseus eram incapazes de ouvir a palavra de Deus. Ou seja, os filhos do diabo, eles não dão ouvidos ao Evangelho, à Bíblia Sagrada. Eles dão ouvido a tudo, menos ao Evangelho de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo. E aqui no versículo 44, o Senhor Jesus ele deixa uma palavra que é muito forte mesmo, né? Que até choca aqueles que estão conhecendo agora o Evangelho, mas é necessário que seja pregado. O Senhor Jesus, no versículo 44, ele disse assim, ele deixa bem claro, porque até o 43 ele não tinha deixado claramente que os fariseus eram filhos de Deus, simplesmente estava dando uma suposição. Mas no 44 ele fala explicitamente e diz assim, ó, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, meus irmãos, estão aí as características da criatura, das criaturas de Deus, as características dos filhos de Deus, provados aí na Bíblia Sagrada, e as características dos filhos do diabo. Não é? Como eu falei no início, mostrei que as características das criaturas de Deus são aqueles que foram criados por Deus, que ainda não ouviram o Evangelho de Jesus. Esses aí são criaturas de Deus. Eles foram criados, como eu um dia fui criatura, como você também possa ser uma criatura. Talvez você ainda não ouviu o Evangelho de Jesus, como você está vendo agora, está ouvindo, não é? Mas se você aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, você pode se tornar filho de Deus, né? Porque nós nascemos, não é, em uma família que também não conhecia o Evangelho e achava que todo mundo era filho de Deus, né? E se você perguntar aí aonde você mora, nas ruas, certamente as pessoas elas vão dizer que todo mundo é filho de Deus, né? Porque não conhece o Evangelho, não é? Porque não conhece a verdade como você ouviu agora, como você viu e foi provado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus aí. Você pode até comprovar na sua Bíblia mesmo, esses capítulos e versículos que eu mostrei, não é? Só que hoje você está sabendo que nem todo mundo é filho de Deus. Nem todo mundo. Filhos de Deus são aqueles que praticam a justiça, aqueles que amam seu irmão e aqueles que aceitam Jesus como seu único Senhor e único Salvador. Aqueles que não dependem, né, de homens, aqueles que só dependem de Deus do Pai.
Esses aí são filhos de Deus, aqueles que têm fé em Deus por meio de Jesus Cristo. Então, filhos do diabo são aqueles que praticam a injustiça, o pecado e mentem, né? Como está escrito aqui, que o Senhor Jesus disse no versículo 44, que os discípulos, os fariseus, né, o grupo religioso da época que se achava santo, eles mentiam. O próprio Senhor Jesus disse, né, que eles mentiam e queriam matar Jesus porque Jesus fazia aqueles sinais todos. Então, você pode ver aí, né, comprovado na Bíblia Sagrada. Você pode pegar a sua Bíblia, comprovar. Você pode ver aí em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, que existem as criaturas, né? Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você pode observar na primeira carta de João, no capítulo 3, a partir do versículo 7, né? E no versículo 10 aqui realmente fala quem são os filhos de Deus, né? Que ele fala: e nisto se manifestou nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 41 até o 44, você pode observar que Jesus, o Filho de Deus, ele deixou bem claro que os fariseus não eram filhos de Deus. Não porque eram fariseus, entenda, porque não aceitavam Jesus como seu único Senhor e Salvador e não amavam o seu próximo. Né? Eram pessoas religiosas, apegadas à placa de igreja, não amavam o próximo, não aceitavam Jesus como seu único Senhor e Salvador, como ainda hoje não aceitam os judeus, né? Porque o grupo religioso dos fariseus vem dos judeus. Eles ainda hoje esperam o Messias, esperam o Salvador do mundo. Então, meus irmãos, fica aí essa palavra para você, para abençoar a tua vida, para abençoar a sua casa, a sua família, não é? Se você se enquadra em um desses três, procure se enquadrar nos filhos de Deus. Procure amar o próximo, procure fazer a vontade de Deus, procure uma igreja, não é? Quero deixar também um recado aqui para os crentes que não têm igreja, não é? Infelizmente tem crentes que ficam em casa, mas só procuram Deus quando as coisas estão difíceis. Não deixe para procurar Deus quando as coisas estiverem difíceis, irmão. Busque a Deus em todo o tempo, tá certo? Torne-se um filho de Deus verdadeiramente, para que fique provado nessa sociedade, no meio do povo de Deus, no meio dessa sociedade, das criaturas de Deus, dos filhos do diabo, que você é um filho de Deus, tá certo? Eu gostaria aqui, para complementar a palavra, eu gostaria de abrir aqui no Evangelho, né, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, aqui no versículo, a partir do versículo 11, olha só, para comprovar que realmente o que eu estou pregando é verdade. Você sabe que eu já mostrei alguns versículos e aqui para fechar com chave de ouro você vai ver que no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, a partir do versículo 11, o Senhor Jesus ele também deixa bem claro aí quem são os filhos de Deus. Ó. Ele fala assim, o Evangelho de João fala assim, João ele escreve assim, se referindo a Jesus ele diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. Agora preste atenção no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus. Como está escrito no 11 aí, que Jesus veio para os seus, se referindo aos judeus. E os judeus não receberam porque foram eles próprios que mataram Jesus na cruz. Então, no versículo 12, ele diz, mas a todos quantos os receberam, ou receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos
de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus e creem no nome de Jesus para serem salvos. Se você crê no nome de Jesus como o único nome para a salvação, você recebe o poder de se tornar um filho de Deus. Amém, irmão? Que Deus te abençoe, que Ele possa iluminar a tua vida, que Ele possa abrir as portas na tua família, as portas que estão fechadas na vida financeira. Eu tenho certeza que depois desse vídeo, o seu entendimento vai abrir. Você vai procurar uma igreja, né? Uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Se você quiser fazer uma visita no nosso ministério, eu estou ali na Igreja do Soberano e Poderoso Deus, em Lagoa da Canoa, na rua Dom Pedro I. Faço cultos ali nas terças, nas quintas e nos domingos, às 7 da noite. Também faço culto aqui em Arapiraca, ali na rua Antônio Leandro, né? Ali próximo, por trás da Igreja Católica, no bairro Cacimbas. Né? Os cultos aqui em Arapiraca é segunda-feira, quarta e sábado, às 7 da noite, e no domingo às 3 da tarde. Né? Segunda, quarta e sábado, às 7 da noite, e no domingo às 3 da tarde. Que Deus te abençoe, que Ele ilumine a tua vida, que a partir de hoje o seu entendimento abra, e que você ame o próximo, que você pratique a justiça, e que você não se irrite com a palavra de Deus. Pelo contrário, faça a vontade de Deus, ame Jesus, receba Jesus como seu único Senhor e Salvador. Amém? Se você puder no Facebook divulgar essa palavra, divulgue. Se essa palavra tocou o teu coração, divulgue. Divulgue ela, compartilhe, evangelize, deixe as pessoas conhecendo o Evangelho, porque o Senhor Jesus ele vai te abençoar muito se você fizer isso. Pode ter certeza. Tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênção e que Ele ilumine todos os seus caminhos no nome de Jesus.